Olá, você já me conhece, eu apareci por aí, você sabe que está começando mais uma conversa nossa sobre eficiência energética aí. A gente está na reta final, na verdade chegamos aí aos finalmente, né? Se não nas semanas culminantes aí para a gente apresentar o nosso protótipo, tratar aí dos nossos problemas. A gente teve uma aula passada aí que surgiu aí alguns problemas. Na verdade, a gente elaborou aí uma simulação de um problema muito comum que pode acontecer nas diversas sociedades, enfim. Colocamos para dentro do nosso componente aí e agora quero ver como é que a gente, dentro aí dessa retomada, dessa sistematização geral, a gente lidou aí com esses problemas, dando um tempinho, dando um oxigênio, dando um fôlego aí para você mexer e fazer aqueles acertos finais no seu protótipo. O nosso aqui, desenvolvido pelo Centro de Mídias de São Paulo, está pronto para apresentar. Mas isso fica para o nosso próximo encontro, para a nossa próxima conversa. Hoje aqui a gente vai fazer, como eu falei, uma retomada geral de tudo que falamos, tudo que tratamos e principalmente os problemas oferecidos e apresentados na aula passada, tá legal? Vamos primeiro fazer o que a gente sempre faz aqui muito bem, eficiência energética, retomada, aprofundamento ciência em ação, projeto Casa Sustentável. Nosso componente aí, você já sabe, eficiência energética, isso daí. Bom, primeiro alguns lembretes. Agora mais do que nunca aí, a gente, olha, colocou esses lembretes aí desde o comecinho lá, agora mais do que nunca é extremamente importante que você já tenha, aí o que a gente deu de sugestão, já tenha uma rotina de acompanhamento das aulas aí do nosso componente eficiência energética e faça uso das anotações em seu diário de bordo. Dentre as anotações que a gente destaca para a aula de hoje, para a conversa de hoje, aí a gente tem aquela problemática que envolve a iluminação natural proveniente do Sol, evidentemente que ficou um pouco prejudicada, o que fez com que nós aí aceleremos o processo de estudo e até os procedimentos técnicos para fazer as nossas ligações, não as ligações perigosas, mas aquelas ligações seguras, para a gente ter as opções, né, de energia, tanto com a lâmpada de Moser, ao longo de todo o nosso trabalho que desenvolvemos, aí falamos sobre o estudo da luz, como é que funciona, esqueceu? Não tem problema, é para isso que serve a retomada. E também falamos aí nessas últimas aulas, nessas últimas conversas que tivemos aí, falamos sobre o projeto Litro de Luz. Lembrou? Que tem lá algumas condições técnicas para acontecer, dentre elas fazer uma ligação em série em paralelo. Ah, não dá para fazer aqui na minha comunidade. Já te falei também que a gente aqui pode também optar por fazer uma opção de eficiência energética econômica com alguma coisa que a gente já tenha em estudo que realmente valha a pena. Temos isso daí. Também, aí nos nossos lembretes, a gente sempre retoma aqui que é importante que você siga as orientações como essas que estamos comentando aí e também pode voltar aqui para mim, agora acabou, mas não acabou para você. É também importante que você faça a avaliação da nossa aula, vai aparecer para você aqui o link, o QR Code, né, para você fazer a avaliação da aula, falar aí o que você achou, o que você acha que poderia ser melhor, o que de repente te deixou assim espantado com tanta técnica ou o que faltou um pouquinho para você desenvolver a técnica, enfim, coloca aí as sugestões, críticas, que a gente sempre está tentando aqui melhorar, tamo junto, sempre. Bom, para começo de conversa aí, 2 etapas. Primeiro, os objetivos que a gente vem atendendo aqui, a gente já colocou algumas vezes, mas vamos repetir. É aprofundar as habilidades relacionadas à formação geral básica, EM13, CNT 101 e 307. Também a gente sempre aqui enalteceu a pesquisa bibliográfica feita com todo o cuidado em termos de fonte, confiabilidade, seguindo as normas associadas ao processo de iluminação e eficiência luminosa, desenvolvendo também a habilidade 10 das ciências da natureza e suas tecnologias. Aqui o objetivo nosso sempre foi e continua sendo estudar a concepção de protótipos, escalas
e valores a considerar, dentre outros detalhes que aqui nós vamos trazer. Vamos começar então? Vamos começar, para começo de conversa, falando sobre a escala. Em relação ao protótipo, para começo de conversa, o nosso protótipo tem duas considerações em termos de escala a serem feitas. A primeira é a planta baixa, que está sendo mostrada aí para você na tela, que segue uma escala específica, que a gente já falou algumas vezes aqui, né? E a escala também do nosso protótipo construído, também com a nossa caixa lá de papelão, que tinha as medidas, né, de 50 centímetros por 65 por 52. Né? Se assim for considerado o nosso protótipo, a caixa, em relação à planta baixo aí indicada, qual é a escala? Se na nossa medida considerada lá, nós temos 50 centímetros e ali na planta baixa eu tenho 2,5 metros, já percebeu que há uma proporcionalidade da mesma forma que, só dividir por 2 ali, você vai perceber, olha, 50 centímetros, a metade dividido por 2, dá quanto? Dá 25. 25 é um múltiplo de 2,5, percebeu? Da mesma forma, 65 centímetros também tem uma proporcionalidade constante neste caso, basta ali 65 dividido por 2, ou seja, a metade vai dar 32,5, tem uma proporcionalidade também com a medida que está indicadinha ali embaixo, tá vendo? Ó? E esse tipo de proporção que a gente aqui sugere, na verdade indica, para não dizer cobramos, né, que você use essa proporcionalidade para duas coisas. Para a planta baixa que você vai apresentar aí na sua escola, para o seu professor, com a sua turma, aí nos próximos dias, nas próximas semanas, e também apresentar um protótipo em escala, tá bom? Representado aí. Isso é só para começo de conversa, para a gente não perder aí o gancho, ou garrote, como diz o outro. Veja, algumas aulas de consideração de proporção são extremamente importantes, principalmente aquelas que a gente fala da redução, né, de coisas reais. Tem uma aula gravada aí a respeito disso, a redução de coisas reais para representar ali uma condição que a gente chama de protótipo, né, uma condição ali de modelagem, mas que há, evidentemente, certas limitações, né? A luz é uma limitação, a gravidade é uma limitação e a própria textura e as propriedades, como densidade, por exemplo, são detalhes aí que a gente colocou de uma maneira muito bacana. Tem uma aula gravada aí, se você perdeu, é só procurar lá no repositório, você encontra. Tá legal? Assim como as outras demais também, que a gente falou em várias delas falando sobre escala, né? Escala de medida, escala de redução. Também tem as aulas dos outros componentes também, todos ligados aí à construção sustentável, que também, de alguma forma, abordaram a temática, até com papel quadriculado, né? Tem uma aí da própria construção sustentável que foi feita ali com papel quadriculado. Cada quadrícula do papelzinho correspondia também a uma proporção do que eu queria representar. Tá certo? Só para lembrar aí da união, que você vai ter até uma surpresa na próxima aula aí, que essa união, ela deu frutos muito bacanas. Vamos fazer uma aula juntos aqui, todos da construção sustentável. A surpresa, já estraguei a surpresa já. Bom, a janela tem um destaque importante nessa questão que a gente colocou. Coloca lá, por favor, olha só. E eu chamei atenção várias vezes para esse detalhe. A janela ela tem uma proporcionalidade em relação ao piso, né? O piso ali tem uma área, né? A gente calcula essa área e depois pega 1/8 e recorta a janela. A janela não serve, evidentemente, para a iluminação natural. Essa iluminação natural, que também entra pela porta, mas a porta ela eventualmente fica mais fechada, enfim, a gente não usa com esse parâmetro de entrada de luz lateral. Mas aí tem um problema.
essa janela tem uma condição de ser colocada de acordo com a nossa planta, localizada no nosso terreno para captar a luz do sol, que muda durante o dia. Então, ela deve ser colocada apontada para o norte, é uma norma, é mais do que uma sugestão, é uma coisa recomendada pela arquitetura, pela engenharia civil, enfim, e a gente usou. O problema é que aconteceu um incidente chamado incidente Antares, né? Que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Também devemos destacar, além da iluminação natural, a iluminação, entre aspas, natural, condicionada, na verdade, a partir da luz, condicionada ao uso da nossa garrafa, né? Que a gente pesquisou ali, que é colocada no teto, a lâmpada de Moser, que vai fazer o que com a luz? Olha, a gente tem pelo menos aí umas 3 conversas discutindo aí o que a gente quer fazer com a luz. Volta aqui um minutinho para mim. A gente quer que simplesmente a luz entre por uma fresta, isso já acontece na janela, percebeu? Ah, mas eu quero fazer uma janela no teto, chama clarabóia. Então, mas não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é um pouco mais audaciosa, digamos assim. A gente quer usar os recursos que a gente conhece de fenômenos como a refração, a reflexão total, para distribuir a luz dentro de um cômodo, dentro de uma casa, dentro de uma construção e usar a iluminação natural, uma vez assim determinada pela lâmpada de Moser, para iluminar minha casa durante o dia. Mostra de novo a tela agora, sim. Olha lá, o que a gente quer fazer é a distribuição por esses fenômenos que falei. Como que a gente vai implantar isso? Ora, a gente vai implantar isso por uma garrafa presa ao teto em algumas condições que já foram pesquisadas pelos alunos, já foram determinadas aí pelo estudo, pela bibliografia, pela análise dos alunos, que vai funcionar basicamente assim. Vou prender uma garrafa ali e eu espero que a luz, né? Essa garrafa está com um defeitinho, né? Que a gente só está a garrafa ali, Magno. Tá bom, eu esqueci, de fato eu esqueci, vai. Ó, aqui essa garrafa, exatamente nessa condição, ela tem aqui um líquido, né, dentro. Tem algumas condições, né, que você na sua pesquisa deve ter determinado aí, que é assim. Primeiro a gente vai colocar um líquido aqui. O que o Moser lá, o inventor, idealizador, né, dessa garrafa iluminadora, a luz engarrafada, ele usou uma mistura de água, mas é a água clorada, né? A gente conhece como cândida, mas cândida é água clorada aqui, ó. Água clorada. É clorada, tá? Não é corada, não. É clorada, que tem cloro. O cloro é um gás, eu preciso clorar a água. Com cloro tem uma condição especial, o pessoal vende como alvejante, vende como desinfetante. Ele fez essa mistura aí simplesmente para não criar ali micro-organismos e tudo mais que podem atrapalhar e podem até trazer algum prejuízo. Também uma outra condição que a gente coloca aqui, que é do próprio Moser, é colocar uma capinha escura aqui, ou uma fita, alguma coisa assim, porque ele acha melhor não deixar essa tampa também ali, sobretudo, eliminar esse ponto aqui da garrafa, em termos de uma cápsula ali com uma capinha, em termos de lente, que pode também atrapalhar a dispersão luminosa. Olha o que ele pensou, né? O mecânico aí, o Moser. Além disso, né, essa aqui é a parte construtiva, o Moser ele desenvolveu aqui uma técnica de fixar isso aqui, que você também deve ter pesquisado aí, né? É claro, para não entrar água dentro de casa, né? Você vai fazer um corte na telha, então aquilo ali tem que estar vedado. Qual é a vedação? Aí tem vários elementos aí que você pode lançar a mão e tudo mais. Não sei qual que você optou, né? Inclusive para fazer o corte na telha, depende da telha que você usou. Isso é um tipo de telha que nem é recomendável se você está pensando naquela de amianto, tá? Essa daí ela deveria já ter sido substituída. Mas enfim, ela está representando aqui. Na minha representação, eu tenho licença poética para fazer isso. Essa daqui é uma telha de cerâmica, não é de amianto. Tá? Nem de cerâmica, é de uma cerâmica de materiais recicláveis e tudo mais, que vem
também de uma dos componentes aí que estão juntos conosco aí na construção sustentável. Que será que é, hein? Tem que pesquisar, aí tem que conversar com a galera aí que fez esse outro componente para saber quais os materiais que a gente pode usar, tanto para telha quanto para parede e tudo mais. Tem diversos materiais alternativos aí, enfim. Vamos voltar para a garrafa aqui também. Então, não é só isso, né? Não é só a luz, tem todas essas condições técnicas e agora sim a gente pode trazer a luz. O que eu quero fazer é que a luz, ao entrar aqui na garrafa, ela sofra aqui os fenômenos que disse para você, né, de desvio basicamente, mas que a luz de alguma forma entre por essa fresta, mas seja distribuída ao longo da garrafa, que fizemos cálculos aí para ela se distribuir e iluminar. Claro, né, gente? Por favor, né? Volta aqui. Claro, uma garrafa dessas daí só, ainda que ela tenha de 2 litros e tal, seja uma garrafa PET de 2 litros, não vai dar conta de iluminar todo a gente pode até fazer uma representação como eu fiz no protótipo, mas assim, uma garrafa só, ela ilumina pouco mesmo, né? Assim, pouco, depende da proporcionalidade, mas provavelmente nos protótipos que você investigou, ou nas construções, se é que você fez aí, enfim, você chegou à conclusão daquele cálculo que a gente fez também de quantas garrafas necessárias, você deve ter encontrado mais de uma, né? Também não é uma só. A gente está falando de uma só, mas eu tenho que ter isso multiplicado algumas vezes para dar a quantidade de lumens que eu preciso para iluminação, também seguindo as normas técnicas. Puxa, quanta coisa, hein, Magno? E tem mais ainda. Ainda nesse ponto da iluminação, a gente também conversou aqui que existem algumas lâmpadas no mercado que podem fazer também, aí, atender minimamente aos nossos recursos, se é que eu tenho energia suficiente. Bom, durante o dia eu consigo economizar bastante energia com a lâmpada de Mozart, consigo dar uma diminuída na conta de luz, não é verdade? Mas eu também preciso me preocupar à noite. E à noite a primeira proposta, talvez a mais leve de todas, né? E que não envolve tanta mobilização, assim está aparecendo na tela para você, é o tipo de lâmpada que eu posso lançar mão durante a noite para fazer um bom trabalho, para ter uma boa eficiência. Evidentemente, não está aqui em discussão usar a lâmpada incandescente de filamento. Por quê? Porque ela desperdiça, ela cria uma radiação que não serve para nada, quer dizer, serve para gerar calor, mas eu não quero necessariamente esquentar minha casa, eu quero iluminar. E o que me interessa é o fluxo luminoso dela. Ah, mas ela tem competitivo, Magno. Sim, mas ela gasta muita energia, porque uma boa parte dela, ali está vendo que a potência dela é de 60 watts, ela vai fazer o mesmo serviço, ela vai realizar o mesmo trabalho, digamos assim, que uma lâmpada fluorescente compacta, ou seja, eletrônica, de 15 watts. Tem uma aula, inclusive, que nós resolvemos uma questão aqui do Enem, inclusive, que comparava a lâmpada incandescente com a lâmpada eletrônica fluorescente compacta para saber quanto que ela gasta, entre aspas, a mais. Você perdeu essa aula, também está aqui no nosso repositório, que você pode acessar também. Vai treinando aí para o Enem. Acho que a gente resolveu cerca de 3 questões, uma delas foi esta. Bom, voltando lá, também melhora mais ainda o cenário se eu pensar nas lâmpadas de LED, né? As lâmpadas de LED de apenas 9 watts, isso configura aí um gasto, uma potência de 9 watts, vai gerar um custo muito menor do que uma lâmpada incandescente de 60 watts. Né? O fluxo luminoso, você pode perceber que é praticamente o mesmo, né? E a iluminância, que é a quantidade de lumens, o fluxo luminoso por metro quadrado, é avançado em relação às demais lâmpadas. Então, na nossa configuração aí fica mais vantagem, digamos assim, usar a lâmpada de LED. E
Ali está em vermelho, inclusive, a lâmpada de Moser, que a gente também fez os cálculos, chegamos aí a algumas conclusões, né? Demarcamos ali uma medida, digamos assim, tabelada, até porque eu preciso das condições de luz solar para ter um fluxo luminoso adequado, mas a gente conseguiu bater a meta ali de mais de 3.000 lumens. É isso mesmo, né? Isso contando com a iluminância proveniente do Sol, né? Que seria aí naquele valor ali de 40.000 e 100.000. Né? Já falei aqui também em algumas condições, algumas aulas aqui, que a medição da luz solar em momento propício aqui na região onde a gente está, chegou a bater aí 32.000 lux, né? Medidos num luxímetro, que a gente também deu esse toque. Tem aí aplicativos que você pode usar aí no seu celular, no celular da sua turma, do seu grupo ou do professor e tal, para medir a incidência aí solar, na verdade, a iluminância na região onde você está desenvolvendo aí o seu projeto ou o seu protótipo. Tá legal? Aqui a gente conseguiu bater essa meta. Tem região aí de São Paulo que está, digamos, numa faixa entre o trópico de Capricórnio e a linha do Equador, já está numa região também onde o relevo ajuda mais, que pode ter, inclusive, condições até melhor de captação da luz solar e, portanto, de uma lâmpada de Moser. Se aplica também em outras regiões do Brasil, que ficam até mais próximas da linha equatorial, que ali seja muito, mas muito propício mesmo a iluminação com a lâmpada de Moser, né? Porque a gente tem aí uma eficiência aumentada por conta das possibilidades de energia solar e incidência. E chegamos, puxa, já está quase no final. Bom, chegamos aí na nossa última aula, o incidente Antares. Antares era um bairro lá, é um bairro fictício, né, da cidade que a gente elaborou aí também fictícia. Coloca na tela, por favor. Ela, assim como acontece em várias regiões por esse Brasilzão afora, aglomerou-se ali diversas outras construções que limitaram, por fim, as nossas condições de iluminação, lembrando novamente o movimento do aparente do Sol em relação à Terra, né? De leste a oeste, né? Então, num momento, por exemplo, em que o Sol está aqui, né? Vamos supor, esse raio aqui que eu estou indicando apenas, ó, ele pode incidir aqui numa determinada condição para uma lâmpada de Moser instalada nesta casa aqui, ou nessa moradia, mas evidentemente não vai ter o mesmo efeito, né? Isso indicando os raios aí, é só um esquema para você entender do que é que se trata as nossas conversas aqui. Em relação a esse raio aqui, que vai incidir de uma outra forma, evidentemente isso daqui é só um desenho, só para você entender, é didático, e também vai ser diferente em relação a esse e esse aqui. Até porque, deixa eu até mudar aqui a cor, até porque, olha só, esse raio que a gente está indicando aqui, ó, ele se limita a esta casa e produz sombra aqui nessa região. Assim como esse raio de luz que passa, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar assim, ó, passa aqui, ó, nessa condição limite e é bloqueada por essa construção aqui, gerando sombra para esta casa aqui. Ou seja, as condições de sombra, quando eu tenho construções junto com a minha, vai tanto atrapalhar o funcionamento da minha lâmpada de Moser, minha garrafa de Moser que estou usando aí para iluminar, como a própria iluminação natural das minhas janelas, né? E isso sem contar que no mais das vezes acontece com muita frequência a construção de grandes edificações, torres, prédios, etc., que numa posição, por exemplo, solar extrema, já ganhando aqui o alto da tarde,
pode bloquear totalmente a luz para estas moradias que estão aqui. Esse é um problema que fez com que eu pensasse também na opção de ter pelo menos durante uma parte do dia, ter uma iluminação ainda usando energia elétrica. Mas energia elétrica está tão cara, Magno, saiu da proposta. Não saiu, não. Porque a gente usou o projeto Litro de Luz para resolver esse problema, né? Que está aí novamente conectada à nossa solução tecnológica. Pode colocar na tela, por favor, ó. Já chegando ao final, a aplicação prática aí da nossa iluminação, que a gente pode tanto adaptar nos manuais, nas referências, nas bibliografias que consultamos sobre esse projeto Litro de Luz, fazendo uso ali de uma placa fotovoltaica que durante o dia se carrega aqui, ou carrega-se, melhor dizendo, com a energia luminosa proveniente do Sol, né? Transformando em energia elétrica que vai acender o meu LED. Deixa eu mudar a cor aqui, que assim ficou sem graça, né? Ó, acendendo aqui o meu LEDzinho dentro de uma garrafa Litro de Luz. A ideia não é bem essa, não é bem essa, e sim que a gente sim utiliza a energia solar aqui para ser transformado em energia elétrica, para ligar aí o LED, mas a gente teve uma ideia de acoplar aqui também, né, aqui acoplado, uma bateria que se carrega ou que vai ali guardar uma carga que durante o dia pode demorar algumas horas, tem luz solar ali proveniente do Sol à vontade para carregá-las, e à noite eu posso usar esta carga, entre aspas, acumulada na minha bateria para ligar as minhas lâmpadas e iluminar dentro da minha casa. Evidentemente você não vai poder usar uma lâmpada só, o mesmo problema da lâmpada de Mozart, você vai ter que fazer uma série de ligações ali. Essas ligações elas podem ser em série, em paralelo, você escolhe, não vou te dar esse spoiler, provavelmente você vai escolher também um interruptor para ligar e desligar essas lâmpadas e tal, que estão conectadas ali à bateria. Já deve estar finalizando esse projeto, ainda não? Mas eu falei para você que a gente está na semana final. Corre que ainda dá tempo, rapaz. A gente precisa dessas duas opções para resolver esse problema. A gente já tratou disso, já temos aí a lâmpada desenvolvida, já temos a lâmpada de Mozart também já instalada no nosso protótipo. A gente resolveu esse problema. Já temos, ó, mostra na tela aí, a gente já tem o nosso protótipo ali em escala. Olha lá que bonitinha que ficou a casa, meu. Olha lá que bacana, ó. Que a gente vai apresentar na próxima aula aí, com os devidos créditos, enfim, né? Tem até a janela aqui, que a gente trouxe como problemática aí, que foi criada justamente pelas moradias que são vizinhas, né? Mas a gente resolveu com um sistema de iluminação que a gente vai ainda acoplar. Essa casa que ainda não tem essa adaptação, mas a gente vai trabalhar nisso fortemente para resolver aí o seu problema de eficiência energética. É isso, gente. A retomada é isso daí. Chegamos até o nosso projeto final e olha que ficou bonito mesmo. Olha lá, olha a iluminação lá funcionando com a luz do estúdio, né? Você vê que tem uma iluminação ali. Não tem fake não, viu? A iluminação ali a gente colocou a luz de estúdio. Um pouquinho do celular também, né? Em cima da garrafa e ela ilumina, ela joga a luz ali bonito para dentro da casinha protótipo que a gente desenvolveu aqui para você, juntos aqui nesse componente que a gente trabalhou durante aí um semestre inteiro, eficiência energética. Não é legal? Bom, eu espero os últimos ajustes aí no seu projeto também e as boas notícias de que você resolveu tudo muito bem. A gente vai ficando por aqui. Não esquece de avaliar aí a nossa aula, o nosso vídeo. E até o nosso próximo encontro. Valeu!